Unidos confirmaram hoje que vão se retirar da Organização Cultural das Nações Unidas, que vem a ser a Unesco. É mais uma saída de instituições que são criticadas por Donald Trump. E aí, Priscila Asbeck, nos conte, por favor, toda essa história. É um movimento que corrobora com essa política de Donald Trump, né, de fazer oposição ou de discordar dessas instituições. Bem-vinda. Exatamente, Elisa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Para quem não sabe exatamente o que é a Unesco é aquele braço da ONU para a educação, cultura e ciência, que inclusive é responsável por declarar os patrimônios naturais da humanidade, os patrimônios culturais, mas que tem toda uma atuação que vai além disso. Inclusive, a sua sede é em Paris. Eu estive várias vezes na Unesco para cobrir diversos eventos. Inclusive, no ano passado, a Unesco chegou a homenagear as línguas indígenas. Então, tem todo um incentivo à cultura em diversos países, esse braço da ONU que foi criado em 46. E aí o Departamento de Estado americano declarou hoje, então, a retirada dos Estados Unidos da Unesco, dizendo que a Unesco promove causas sociais e culturais divisivas e mantém um foco desproporcional nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e tem uma agenda ideológica que contrasta com a política externa americana de America First, ou seja, de América em primeiro lugar. Foi o que disse, então, o Departamento de Estado americano. Além disso, Elisa, também a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, conversou com o jornal New York Post e nessa reportagem ela também fala sobre algumas falhas da Unesco na visão do governo americano. Entre essas falhas estão a publicação, por exemplo, de um kit de ferramentas antirracista da Unesco em 2023 e também a iniciativa Transformando Mentalities, ou seja, um trocadilho ali com homem e mentalidades que seria para promover a igualdade de gênero. Então eles falam sobre isso e também falam que a Unesco usa o seu conselho executivo para forçar ações antissemitas, antijudaicas, incluindo a designação de locais sagrados judaicos como patrimônios mundiais palestinos. Então tem essa questão ligada à Palestina que também é apontada pelo governo americano. De fato, Israel, por exemplo, não faz parte da Unesco e a Palestina é reconhecida como um Estado-membro, apesar de não ser reconhecida como um Estado-membro na Assembleia Geral da ONU, quando participa como um Estado-membro observador. Então essas são algumas das questões que são apontadas pelo governo americano e o que diz a Unesco. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, já divulgou uma declaração e disse que lamenta profundamente essa decisão do presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos da Unesco. Diz que essa decisão contradiz com os princípios fundamentais do multilateralismo, mas diz que, por mais que lamentável que seja esse anúncio, que a Unesco já tinha se preparado para ele por causa da retirada anterior dos Estados Unidos da Unesco em 2017, ainda no primeiro mandato do governo Trump. Lembrando que Trump também se retirou da Organização Mundial da Saúde e do Acordo de Paris e também já tinha se retirado no seu primeiro mandato. Joe Biden reverteu essas decisões. Agora, Donald Trump volta a se retirar desses organismos. E aí a diretora-geral da Unesco prossegue dizendo que, como eles já haviam se preparado, que hoje em dia a participação dos Estados Unidos no orçamento da Unesco é de 8% em comparação com a participação de 40% dos Estados Unidos em algumas outras entidades das Nações Unidas. Além disso, Elisa, também eu conversei com algumas pessoas que fazem parte da Unesco, que eu tinha contato quando eu estava lá em Paris, e o que elas dizem é que, por um lado, há um temor muito grande por causa dos recursos financeiros que são retirados dessas entidades e desses braços da ONU com a retirada dos Estados Unidos e com a menor participação dos Estados Unidos, mas, por outro lado, o que essas pessoas que trabalham nesses organismos da ONU dizem é que havia uma pressão muito grande por causa da postura dos Estados Unidos para a comunicação de projetos, de planos. Inclusive, essa pessoa com quem eu conversei, ela falou que alguns dos planos e comunicados estavam sendo barrados justamente por um temor de alguma represália dos Estados Unidos. Então, nas palavras dessa pessoa, de certa forma, isso acaba tirando um peso à retirada dos Estados Unidos para que a agência prossiga com as suas iniciativas e também com os seus projetos sem essa pressão dos Estados Unidos. Também
Nessa nota, Audrey Azoulay, que é a diretora-geral da Unesco, ela disse que a organização nesse momento não considera demissões e também falou que a organização concluiu com sucesso diversos projetos que foram realizados recentemente e fala que os motivos apresentados pelos Estados Unidos para a retirada da Unesco são os mesmos de 7 anos atrás, embora a situação tenha mudado profundamente, as tensões políticas tenham diminuído. Ela também falou que a Unesco é a única agência das Nações Unidas responsável por algumas questões de combate, por exemplo, ao antissemitismo e de iniciativas de conscientização sobre o Holocausto, então também negando as acusações do governo Trump de que a organização teria um viés pró-palestino ou antissemita. Eu volto com você, Elisa.